Eu entrevistei, eu e Valfrido Vardi, para o brilhante podcast Reconversa, eu já posso falar assim, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. É a segunda entrevista, ele concedeu uma entrevista a Miriam Leitão, um pouco mais curta, acho que a primeira, vai lá, né? Foi a segunda entrevista dele, foi a primeira entrevista longa, Larissa, longa mesmo, mais de 1h30. Uma entrevista brilhante, espetacular, sofisticada, inteligente, educada, precisa. Agora, é uma entrevista com o Procurador-Geral da República, né? Eu não posso falar assim, escuta naquele caso lá, só que vai fazer o quê? Não posso perguntar isso. Porque ele não pode falar também. E nem falaria. Não é? Não é assim. Então é claro que um PGR, quando dá entrevista, ele tem limites. Eu recomendo que vocês vejam, está no YouTube. Mas eu selecionei aqui, nós estamos falando esses tempos de gente que faz lambança na Polícia Federal, que na BIM, em tudo quanto é lugar, golpe, o diabo a quatro. Né? E nós tratamos entre muitos outros assuntos, há muitos outros assuntos, tem lá, ver o que ele fala, por exemplo, sobre aborto, sobre o papel do STF, etc. Mas eu isolei para nós aqui um trechinho que diz respeito, Valio Bene, à liberdade, que diz respeito à democracia. O que pode e o que não pode na democracia. Olha que trechinho magnífico da entrevista de Paulo Gonet. Solta aí. O outro é o personagem da democracia, em que eu levo o meu ponto de vista, eu levo as minhas perspectivas, as minhas mundividências, mas eu troco com o outro. Eu levo as minhas pré-compreensões da realidade, do que é justo, do que é belo, e vou verificar com o que os outros pensam sobre isso, para depois a gente construir alguma coisa de mais sólido. Né? A gente tem que ter essa abertura para o diálogo. Né? Eu acho que você perguntou o que tem um Ministério Público com isso. Quando o extremista não aceita o outro, ele só quer a si mesmo, mas está na dele, né? Tá em casa, tá no máximo animando um jantar familiar de domingo, tudo bem. Ou destruindo. Ou destruindo, né? Brigando com a família inteira. Animando no sentido de boxe, de nesse sentido, às vezes. Vai lá, né? Mas o problema é quando isso começa a incitar movimentos de ruptura com a ordem. Claro. Quando isso se coloca como uma engrenagem para esse propósito de ruptura com a ordem, de destruição dos pilares da convivência democrática, aí a gente entra no plano penal. Né? E aí isso a gente não pode aceitar. Porque existe um limite para a tolerância. Né? O limite da tolerância é que o outro seja tolerante como eu sou. Existem limites para as liberdades e para os direitos. Esses limites são construídos, né, a partir da história, a partir das circunstâncias do momento, a partir da evolução do grau de civilização de uma sociedade, mas tendo como parâmetro sobre tudo isso. Né? Essas liberdades, elas são concebidas numa sociedade que quer que todos possam usufruir dessa liberdade. E se alguém começa a impor, a querer minar o sistema que garante isso, o único sistema que garante isso, a sociedade não pode tolerar. Perfeito! Não existe direito ao golpe. Não existe direito de tentar dar golpe. Ponto final. Frase lapidar. O outro, Valio Bene, é a personagem da democracia. Uhum. Olha que formulação, que síntese brilhante. O outro é a personagem da democracia. A personagem da democracia não é o eu, é o outro. Um outro momento ali, citando o Robinson Crusoe, ele disse o seguinte: se você está sozinho,
Não precisa de política nem de regra, voglio bene. Quem está sozinho não precisa de regra. Qual regra? Apenas aquela, eventualmente, se você está afim da autopreservação. Agora, onde há duas pessoas, Larissa, tem de ter regra. Sim. Lembrou o Procurador-Geral da República numa entrevista, insisto, brilhante. É um homem cultíssimo, com conhecimento literário profundo, escreve muito bem, mas não é que ele sabe um pouco, não, ele sabe muito de literatura e de crítica literária. Ah, pode ser um mau procurador? Até pode ser. Por enquanto, parece que não. Não é? Então, em havendo um outro, havendo dois, precisa regra. Como é que é? Você me chamou aqui para a gente bater um papo, tá, mas você resolveu fazer essas coisas comigo? Eu não quero. Quais são as regras? Agora, eu estou sozinho, não. Ué. Onde há dois, Larissa, já há política. Onde há dois, já é preciso discutir tolerância. Como é que nós vamos conviver? Isso é fundamental. Agora, nós tivemos, durante muito tempo, uma súcia aqui, que agora está sendo investigada, que tentou pôr fim à democracia. E vai responder, e vai ser investigada, e não vai parar. Pode protestar à vontade. Essa fala é fundamental, a entrevista dele é formidável. Agora, é uma entrevista de um ultra especialista que não pode, evidentemente, entrar em minúcias de coisas sobre as quais ele vai ter de opinar. Agora, falar em tese ele pode. E disse coisas espetaculares. Mesmo. Né? Vale a pena ver. Né? E é um grande papo. E dizem que a gente se parece, inclusive. Né? Eu estava vendo os comentários lá dizendo que eu estava entrevistando o meu sósia, meu irmão gêmeo. Só um pouquinho. Procurador, fazer o quê? Estão falando, né? O senhor me desculpe, inclusive, por isso. Olha, quem dera, viu? Quem dera eu tivesse aquela cabeleira, mas eu não tenho. É isto de democracia que nós precisamos falar.